Eu gosto muito de fazer esse trabalho que é com a alimentação, dos alimentos e relacionando com a qualidade de vida, com a qualidade do corpo, com a qualidade da vida. Eu sempre gostei muito do trabalho do João, desde o tempo em que eu trabalhava em redação de jornal. Cheguei a convidá-lo e ele fez, durante 2 anos, uma coluna muito bacana no Jornal do Brasil, justamente sobre nutrição, nutrição prazerosa, e não a nutrição restritiva, né? E gostava muito também, como sempre gostei, gosto ainda sempre, das dicas assim que ele dá na nutrição, de algumas dicas assim da maneira de se alimentar dos orientais, né? Então, daí é que tive a ideia de fazer esse livro com esse formato, que é um formato que até a Jo ainda agora estava comentando, é para você botar o livro assim no carro e, de repente, lembrar de uma coisa, para o carro, ver o que é com a sua dúvida, ou a mesa, deixar na mesa de cabeceira. É um livro de referência, um livro assim que fica, e um livro de referência nesse formato de pergunta e resposta. E nós selecionamos hoje algumas perguntas que são, no consultório, são das perguntas que mais fazem ao João. Então, o João sugeriu, vamos reproduzir para eu, mais uma vez, comentar esses assuntos e tudo. Então, eu fiz aqui essa listinha dessas perguntas. Para começar, João, eu queria saber o seguinte, uma pergunta mais genérica. Como combinar o prazer de comer e a saúde do organismo no dia a dia, na alimentação do dia a dia, do cotidiano? Não ficar uma coisa chata se alimentar. Como combinar o prazer de comer com a saúde, né? Essa daí que é sempre a questão básica. Agora há pouco eu ouvi essa pergunta também. Poxa, mas a gente tem hábitos que são arraigados na gente, é difícil deixá-los, né? Mas para a gente começar, para quem come, eu acho assim, quem come de uma forma desorganizada, quem come mais gordura, mais carboidrato, que reconhece por tudo que lê, que come de uma forma que não deveria ser, eu vejo assim, a gente tem que primeiro fazer um processo, viver um processo de uma limpeza orgânica, ou seja, comer certo, pelo menos durante 3, 4 meses seguidos, mas comer certo e selecionando, né? Assim, primeiro, se aproximar mais dos alimentos integrais, das verduras, dos legumes, das frutas, diminuindo as frituras à milanesa, tirando o creme de leite da culinária. Porque quando a gente, no dia a dia, come de uma forma errada, a gente vai se acostumando com o viver mal em alguns segmentos. Por exemplo, vai acostumando a ter uma digestão mais lenta, aí vai acostumando a ter mais fermentações, mais gases, vai se habituando que a pressão vai ficando mais alta mesmo, é assim mesmo, aí vai se habituando com diabetes tipo 2, aí vai lançando mão de vários recursos medicamentosos, e a vida vai sendo assim, vai se habituando com aquilo. A gente só começa a sentir que uma milanesa com batata frita ali é pesado se você fica alguns dias sem comer a milanesa, ou de repente, 1 mês que eu falo de limpeza, uns 40 dias de uma dieta mais saudável, aí a gente começa a perceber o que vai cair mal. Porque, senão, fica na continuidade. Nesse sentido, você diria que o alimento pode ser um veneno para o organismo? O alimento ele pode ser um veneno, sim. Um veneno assim que no dia a dia pode nos minando a qualidade de vida. A gente vê muito isso no que é mais básico, né? Que é o açúcar, o sal e a farinha, né? Então, tudo bem, a gente pode comer. O título do livro é Nada Muito, que a gente pode comer o pão francês, a gente pode comer a manteiga, a gente pode comer a pizza, pode comer alimentos com sal. Não pode em excesso. Agora, quando no dia a dia a gente busca fazer a nossa culinária, o nosso dia a dia da alimentação à base de salsicha presuntada, que foi agora há pouco muito em voga, né, falar. Então, aconselhado severamente
que fossem tirados, a né? Organização Mundial da Saúde, né? que fosse tirado do nosso dia a dia. Carne de processada foi assim, cancerígeno mesmo, isso. Carne processada. E para quem faz o hábito disso, eu conheço pessoas que falam assim, eu moro sozinho, eu como salsicha à noite, eu abro o miojo com um molhozinho. Então, automaticamente, essas pessoas vão pagando um preço. Então, a comida ela começa a ser um veneno lento. Então, sem pensar, quando a gente fala assim de um veneno mais poderoso, quando a comida não é bem conservada, né? Então, por exemplo, camarão é muito fácil de entrar em deterioração, né? Então, tem que ser muito, muito fresquinho. Camarão na praia, pastel de camarão, aí já pode não ser uma boa ideia, mas aí eu já estou falando já de um caso mais severo. O botulismo também, alimentos em lata que a gente deixa ali, depois vai experimentar, e aí pode dar consequências severas. Mas, no dia a dia, o alimento ele pode nos proteger, dependendo das escolhas alimentares. Os alimentos funcionais eles são identificados como funcionais em função disso, mas ele tem um lado protetor se for consumido no dia a dia. Então, e os alimentos eles podem serem os pequenos venenos também. Agora, na outra ponta, quer dizer, para uma pessoa vegetariana, ou semi-vegetariana, não que tenha deixado inteiramente de comer carne, mas que coma frango, carnes brancas, eventualmente até um churrasco, tal coisa, mas que seja, como base de alimentação, seja um vegetariano. Como é que se pode ser um vegetariano saudável, forte, com energia, sem anemia? Né? Uhum. Porque existe um pouco essa mística, né? De quem é vegetariano já é mais frágil. Porque muita gente resolveu ser vegetariano e tirou simplesmente a carne, tirou as carnes e ficou com batata, arroz, alface, tomate, mas não fez combinações que pudessem fornecer aminoácidos complementares para nos dar uma proteína completa. Então, para ser vegetariano, um vegetariano saudável, com energia, então sem quedas de cabelo, tendo uma massa muscular forte, tem que combinar cereal com leguminosa. Os cereais a gente pode pensar assim, no arroz integral, no milho, o trigo integral. E as leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico. Tem que ter as sementes também. As sementes são fontes de proteína, são fontes de vitamina E, de selênio. As frutas oleaginosas também, então as castanhas, nozes, amêndoas, germes, por exemplo, de trigo. Então, tem que ter uma combinação ali de alimentos complementares, ter uma diversificação, usar o tofu, que é o queijo da soja, seria excelente também. Então, para ser um vegetariano saudável. Então, aí um vegetariano forte, e que é comum, por vezes, as pessoas entrarem num vegetarianismo sem uma orientação adequada, e aí começarem a notar mesmo a flacidez, a queda de cabelos, e uma B12 lá embaixo, que quando a gente identifica no exame de sangue que as fontes naturais de B12 são basicamente os produtos animais, e com uma B12 baixa dá uma dispersão também, dá uma certa preguiça mental, vem uma anemia também. Queda de cabelo pode ser um sinal de anemia também. Pode ser isso, pode ser claramente um sinal de anemia. Na dietética chinesa, eles falam que é uma deficiência de energia dos rins, uma deficiência de uma energia básica, que quando eles falam em rins, eles estão falando não só no aparelho filtrador, eles estão falando também, no caso da mulher, dos ovários, no caso do homem, dos testículos. Então, é o aparelho geniturinário reprodutor. Eles relatam na dietética energética chinesa que os cabelos são o ornamento dos rins, assim mesmo que seria a tradução, né? Desde que não esteja envolvida, claro, que geneticamente uma calvície, que aí não é isso. Mas quando as pessoas estão mais estressadas, quando elas estão se alimentando de uma forma pobre em proteínas, isso vai transparecer em quedas de cabelo. Com certeza. E a dieta mediterrânea, que a dieta mediterrânea é muito elogiada e muito adotada hoje, a famosa dieta. Mas ela não é vegetariana? Não, a dieta mediterrânea. Não, mas é uma dieta que prioriza mais as carnes brancas, os peixes, e tem uma fartura ali
em abobrinha, em berinjela, em tomate, o azeite. Tem as frutas oleaginosas, que dão uma proteção, né, cardiovascular também. Isso, e as oleaginosas, mesmo como as castanhas, as nozes, eles têm mais. Né? Então, que são fontes proteicas. O azeite, ele é um alimento que nos é protetor para a pele também, como elemento antiagregante plaquetário. O azeite ele é indicado como fonte de vitamina E. Aí, quando a gente concilia assim as propriedades energéticas com o que a gente sabe da nutrologia, a gente vê que muita coisa aí acaba se casando. Por exemplo, quando eu falei da queda dos cabelos, aí na dietética chinesa eles falam que deveria se dar os feijões, porque os feijões têm a forma do rim, eles iam tonificar a energia do rim, iriam fortalecer a raiz dos cabelos, porque os cabelos são o ornamento dos rins. Aí, mas se a gente, de repente, não acredita em nada disso, pensa assim, não, isso aqui é outro tempo, são 3.000 anos. A gente pensa assim, não, mas o feijão ele é rico em zinco, o zinco é bom para o cabelo. Tem uma outra coisa também dentro dessas imagens. Eles falam que as nozes, né, elas são boas para o cérebro, como nutriente do cérebro, nutriente para a memória, porque parece o cérebro. Já que parece o cérebro, a forma do cérebro, então seria indicada para o cérebro. Aí, de repente, se a gente esquece isso daí, porque não tem um embasamento científico, aí a gente pensa, não, é fonte de colina ali, da fosfatidilcolina, que é um neurotransmissor. Aí a gente vê, procede. Então, por caminhos diferentes, a gente vê que procedem aquelas orientações que foram puramente feitas às custas da sensibilidade. Ô, João, e nessa dieta mediterrânea, o vinho, a questão do vinho. Muita gente acha que o famoso cálice de vinho todo dia pode ser uma abertura para o alcoolismo. Outras pessoas acham que apenas o vinho tinto é que tem as propriedades positivas, que o vinho branco já não tem, já é muito manipulado. Então, como fica o vinho nessa questão do prazer? Que o vinho é um prazer. O vinho, exato, ele faz parte dos prazeres, eu acho que faz parte dos rituais, né? Também. Então, o vinho, o lado benéfico é o resveratrol. Um lado benéfico também é essa vasodilatação que ele promove. As pessoas de pele clara bebem vinho, elas ficam com o pescoço avermelhado, elas ficam com rubor. Então, isso não é questão de acreditar ou não acreditar, isso daí existe mesmo. E tem vinhos que têm mais resveratrol. O vinho tinto ele tem isso. Os vinhos do Chile eles têm tem resveratrol também, os argentinos, todos eles têm, mas é que tem alguns que têm mais. E são geralmente aqueles que podem dar dor de cabeça, que são mais pesados. E por que dariam a dor de cabeça? Porque houve a vasodilatação. Então, às vezes, um vinho mais rico em resveratrol, ele vai ser bom, que ele vai proteger aqui. Para quem é mais sensível às enxaquecas, pode ser que dê alguma coisa. Mas proteger o coração, porque o nosso medo no coração é da vasoconstrição. O vinho ele vai fazer algo ao contrário. Então, teve um tempo, há uns 15 anos, 20 anos, que começou a se falar muito bem do vinho, como um hábito saudável, protetor. Depois, a gente começou a ouvir também o conselho nos congressos de que, para a gente não ficar incentivando o vinho, porque a gente pode criar um ambiente alcoólico, um ritual, principalmente para as pessoas que moram sozinhas e que cada vez mais pessoas começam a morar sozinhas. Então, começou a identificar que muitas pessoas, baseados no que a gente quer ouvir também, né? O vinho faz bem, então vou tomar para o coração, e começou a fazer mais uso do vinho, mais do que de vinho. Uma garrafa de vinho. Aí começa a ser uma garrafa de vinho. Principalmente no Brasil, que o vinho bom aqui é um vinho caro, é diferente da gente estar na Europa, que o vinho ordinário, o vinho comum é um vinho muito bom. Mas faz parte também da dieta mediterrânea, que a gente estava falando, o vinho tinto. Agora, o mais importante, quando a gente fala do Mediterrâneo, porque da dieta mediterrânea, né, que ela está muito associada à longevidade, a uma melhor qualidade de vida, menor
taxa de diabetes, de infarto. A gente vê as pessoas longevas com qualidade. Assim, a gente vê isso muito, identifica isso muito ali no Mediterrâneo. Mas também tem uma qualidade toda de vida envolvida nisso, de estilo de vida, né? Que não é dissociado da alimentação e que a gente tem que considerar também. Uhum. Por falar em estilo de vida, os chineses, os orientais, de modo geral, eles têm uma alimentação mais adequada a cada estação do ano. Verão, inverno, outono, primavera, usam mais determinados ingredientes. Né? Nós estamos entrando agora primavera e verão. Isso. Com as devidas adaptações, um calor de 40 graus aqui, que eles não têm lá. E que parece que vai esquentar mais. E parece que cada vez mais, vai 41, ser, verão 42, vai ser muito porque está esquentando o planeta todo e a maioria das pessoas não acredita nisso. Nesse contexto todo, o que você indica como uma alimentação adequada para a nossa primavera e principalmente para o nosso verão, que aqui em Belo Horizonte também é muito rigoroso, né? É muito forte o verão aqui em Minas. A primavera é uma estação que é designada para que a gente cuide do fígado. O começo de tudo é a primavera, a gente tem que começar num processo de limpeza. Assim que nos é prescrito da dietética energética chinesa, que eles faziam assim, o paciente ele ia, cada 3 meses ele ia no médico, numa antiga China, ele ia no médico e o médico ele prescrevia, por exemplo, para a primavera. Então, a pessoa vai... Vamos pensar, alguém sem queixa, não tá com queixa nenhuma, mas vai ao médico assim mesmo. Que eles falam também que você indo ao médico quando você está saudável, aí é o que é o melhor de tudo. E que esperar e ficar doente para ir ao médico seria como esperar ter sede para começar a cavar um poço. Isso daí é uma tradução mesmo, literalmente é isso que eles falam. Então, falando que a base tem que ser a prevenção. Mas primavera é fígado, é o começo, é o início seria da vida da gente novamente, seria o momento da gente dar luz à criança da gente, que ela fica em todas as idades, ela ainda habita dentro da gente, e tem que se fazer um processo de limpeza. E essa limpeza do fígado se faz muito através dos verdes. Então, das folhas verdes, dos brotos vegetais. Os brotos vegetais eles têm uma conotação com o que é jovem, com o que é novo, com uma energia nova. Então, a gente tem que buscar as frutas frescas e a gente já está se hidratando para uma estação que é a seguinte, se preparando. Vivendo uma boa primavera, eles dizem que a gente abre as portas para viver um bom verão e que a natureza é severa e ela pune. Então, se a gente não segue as regras da natureza, não tem como barganhar, porque o preço ele virá. Então, a primavera, o cuidar do fígado envolve diminuir consideravelmente bebida alcoólica, diminuir gordura, comer as saladas, as frutas frescas, as carnes mais magras, os cereais podiam estar durante o dia, o arroz integral, por exemplo, e à noite a gente tem as raízes, aipim, inhame, batata doce, a mandioquinha, a baroa, né? Então, as raízes à noite dariam uma conotação de entrar na terra, do repouso, do descanso. Os alimentos mais yang durante o dia, assim, os que têm uma energia mais de fogo. E não para aí nos conselhos da primavera. Aí eles falam assim, de você destituir dos rancores, o que você puder fazer para quebrar as raivas que moram e podem morar dentro da gente, as mágoas, os rancores, os ciúmes, ressentimentos, que isso tudo cria um estado de uma energia negativa, que a energia do fígado, eles falam assim, quando se cria um fogo do fígado, um fogaréu no fígado, em função de alimentos ou de sentimentos que nos queimam, principalmente quando a gente fica calado, né? Isso daí acende essa energia, de alguma forma. Eles falam que é numa forma de um vento, de uma ventania, alguma coisa assim que nos faz tremer, e começa a dar pequenos tremores em bochechas, em olhos, pode
evoluir para labirintite, eles falam que pode evoluir mais para ainda mais de uma forma mais grave para os AVCs. Então, isso daí é o que é descrito. Então, os sentimentos, a generosidade, ela nos ilumina também na primavera. E tem os ideogramas assim: dar e não tomar com força, recompensar e não punir. Então, seria eu falei que tem uma relação estreita com a infância, com a criança. A gente buscar também romper preconceitos, não julgar ou julgar menos, que a gente vai envelhecendo a cada primavera, ou seja, a cada ano que a gente faz, a tendência da gente ir fazendo assim uns cercadinhos na vida da gente, e em função do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Então, aí a gente começa a ficar pode ficar ranzinza com o tempo e falar: não gosto dessa forma de vestir, não gosto desse tipo de música, não gosto desse tipo de expressão, e aqueles não gosto, assim não é certo, não, né? Ficar formatado. Então, a ideia agora da primavera é a gente não ficar tão formatado. Ô, João, e ainda continuando no calor da primavera e do verão, sorvete e suco são duas coisas que a gente procura muito durante essas estações para a gente se refrescar. E sorvete tem o problema da gordura trans, que cada vez mais você sente aquele sorvete que pode ser com um sabor muito engraçadinho, mas que é aquela coisa gosmenta, que você está sentindo a gordura toda dentro daquele sorvete. E a outra coisa são os sucos engarrafados, não, os sucos encaixados, de caixa, né? Que são processados, são industrializados, toda coisa. Como a gente distingue o bom sorvete do mau sorvete, o bom suco do suco? Bom, vamos estar atento aos rótulos. Agora, o humano, o bicho humano, né, gosta da hidrogenada, gordura hidrogenada. É por isso que esse que é o problema. Sucesso da gordura hidrogenada. O problema é esse, que então, é muito bom. Que ela que faz o dourado das batatas fritas vendidas, que faz o dourado e a crocância, além de aumentar o tempo de conservação dos biscoitos, faz a gente querer repetir esses sorvetes, aí esses gosmentos também, se a gente deixar, a gente vai gostar. E eu tenho paciente que me faz, essa imagem ficou, que comprava não sei se ainda compra, de 2 litros, assim, sorvete, põe uma almofada aqui na perna para não gelar a perna, e vendo televisão, e o de flocos, o de chocolate, tinha que ser com essa cremosidade. A gente já identificou que isso daí não leva a boa coisa, né? E dá compulsão. Esses sorvetes com a gordura trans, ela pode aumentar a repetição, a vontade do quero mais. E é isso que também eu busco falar nesse livro, da gente não repetir. Faz um prato, mas não repete alguma coisa. Essa é a primeira regra assim, da saúde boa, já é não repetir. Foi como uma senhora ali estava nos falando, antes de começar, nada muito, e ela... De tudo um pouco. De tudo um pouco, que poderia ser o subtítulo do livro também, de tudo um pouco. E aí, eu acho assim, os sorvetes, o melhor seria que se a gente tivesse picolé, que os picolés, eles são realmente um refresco. A maioria é de limão, de uva, de laranja, sei lá, picolés. E não dá compulsão. A gente não fica comendo um picolé atrás do outro. Mas com uma caixa de sorvete na geladeira, a gente pode abrir lá toda hora, pegar uma colherada, pôr mais numa tigelinha e comer mais um pouco. Os sucos, eu acho que eles são bem-vindos, mas não é assim, a gente abre a geladeira e fica tomando suco toda hora. Que são concentrado ali, de frutose também. Eu acho bom a gente ter um suco, mas, por exemplo, a gente tomar 300 ml, 500 ml de um suco fresco no dia, excelente. O que a gente tem que evitar é de substituir a água por suco, que as pessoas estão cada vez mais bebendo menos água. Isso eu acho elas muito me falam, importante. muitas me falam assim, água é sem graça, não tem sabor.
a gente tem que beber água. Não basta assim, eu não bebo água, mas eu fico tomando chá, fico tomando outra coisa, porque o corpo ele precisa da água para diluir o sal do corpo. Eu vejo muitas pessoas agora, cada vez mais, com o sódio elevado, por beberem pouca água também. Além da gente pegar o sal por um pouquinho a mais, às vezes nem faz isso, mas bebe pouca água e toma as bebidas que já têm sódio. Então, aí o sódio automaticamente vai as bebidas, elevando. você diz as bebidas que Até já têm o sucos sódio, mesmo. que são esses sucos, Até os refrigerantes. sucos, e até tudo. sucos integrais mesmo. É que a gente tem que ter a água também. Então, pode ter os sucos, mas tem que ter água. Mas eu acho os sucos melhores do que os refrigerantes. Com Né? certeza. Então, aí, se for numa escala assim, é melhor que tenha na geladeira o suco, o de caixa, do que ter o refrigerante. Deixar o refrigerante para ocasiões outras. E uma boa forma assim, de uma fantasia em bebida, assim, já, se quiser uma água com bolinha, então a água com gás, limão e gelo. Em restaurante eu faço muito isso. Água com gás, limão e gelo. Ou, às vezes, água sem gás mesmo, com um suquinho de limão ali. Às vezes, as pessoas se incomodam de ver que o amigo ou o colega que está ali não bebe álcool. Então, às vezes, se você está com um copinho com água, limão e gelo, eu falo que faz uma figuração ali. De vodka. Porque, às vezes, insisto mesmo. Eu não gosto de beber, eu bebo vinho, às vezes. A gente não tem muito clima aqui para isso. Mas às vezes, insistem, sabe? É incrível. Não bebe. Eu estava lendo agora, por esses dias, que um estudo muito sério nos Estados Unidos comprovou que as pessoas, os homens e as mulheres que fazem menos negócios executivos e tudo, são os que não bebem álcool. Que o álcool, porque gera uma desconfiança entre as pessoas que bebem álcool, fica aquele ambiente de negócio, pô, mas o fulano não bebe álcool, eles fazem menos negócios que os outros. Olha só. Porque você estava dizendo da figuração, que é preciso fazer. E é muito comum hoje, em vários tipos de serviços, as pessoas jantarem com o cliente, né? Pois é. E aí, jantares de negócios, né? Esses jantares que acabam envolvendo a bebida alcoólica e, às vezes, acaba fazendo parte do trabalho da pessoa. Pois é. Quando tiver o álcool, tem que ter água também. Então, pediu alguma coisa com álcool, pede água junto. No Rio, não sei se aqui também está na moda, tapioca e batata doce como duas coisas que emagreceriam, né? Batata doce emagrece, tapioca é uma coqueluche já há 1 ano, mais ou menos. Todo mundo come tapioca de manhã e tudo. Como é que é a situação da batata doce e da tapioca? O que há de mentira e de verdade nisso? Eu sou fã dos dois, mas ninguém emagrece comendo tapioca, ninguém emagrece comendo batata doce. Não é porque tira o glúten e emagrece ou tira a lactose e emagrece. Se você tirar o glúten, melhora um processo digestivo. Diminui gases, diminui o volume do abdômen. E também talvez diminuam as refeições intermediárias de biscoitinhos, porque a gente também não leva tapioca para os lugares, nem a batata doce na bolsa. Então, aí, quer dizer, mexe numa mudança de hábitos. Mas eu vejo assim, o problema não está em comer o pão. O francês ele come pão, o francês ele continua magro, ele come a baguete ali de manhã, pão com manteiga. E não tem problema. Mas eles não comem assim o pão com manteiga de manhã, no almoço é um sanduíche, no jantar é um macarrão, no intervalo biscoitinho. Então, quando a gente faz isso que eu falei, um modelo assim, que é bem prático, é claro que o glúten vai fazer mal. Porque, se eu também pegar um outro exemplo, assim, de manhã eu tomo um suco de laranja, no intervalo eu como uma laranja, no almoço eu tomo um outro suco de laranja, no intervalo mais laranja, e janto laranja, eu vou falar laranja faz mal. Não é a laranja que faz mal, é eu que não estou sabendo usar a laranja. Então, ao meu ver, são bem poucas as pessoas que são intolerantes ao glúten, mesmo, porque a gente tem como fazer testes e ver. Mas o glúten, de fato, ele prejudica a digestão de quem tem uma digestão mais lenta. O glúten, quem já manuseou o glúten, ele é colante. Então, claro que se eu fico comendo pão e biscoito várias vezes ao dia, essa cola ela vai tender a ficar ao longo do tubo digestivo.
Às vezes, só da gente pegar o miolo do pão e ficar amassando assim, a gente vai ver que fica a cola. Em figurinha, né? Quando era criança, figurinha, trigo com água. Então, vira uma cola mesmo. A tapioca, ela entrou muito... entrou na indústria alimentícia aqui no Sudeste, está vendendo bem, mas acaba que tem um índice glicêmico maior que o pão e é mais engordativa que o pão. Mas é bom a tapioca, é saudável também, porque as calorias a gente pode dividir ao longo do dia e ver como é que a gente faz. Mas ela eleva a glicose mais rapidamente do que o pão integral. Assim, uma colher de sopa de tapioca tem em torno de 40 calorias. A gente faz uma tapioca pequena com umas 3 colheres de sopa, são 120. Cada fatia de pão integral é em torno de 50. Então, em números de calorias, a tapioca acaba sendo maior do que o pão. A batata doce, excelente, batata doce, a batata baroa também no dia a dia. Essas batatas mais fibrosas, elas dão menos chances para que a gente tenha um diabetes do tipo 2. Então, seria bom. Vai nos nutrir mais também, tem mais nutrientes. Então, são bons alimentos, mas daí a gente fala que, por exemplo, saiu muita matéria 1 ano ou 2 anos, óleo de coco emagrece, óleo de coco tira a barriga. Eu penso, meu Deus, como que isso pode acontecer? Não tem como isso acontecer. Assim, mas vem cápsulas de óleo de coco sendo vendidas, a gente entende também que tem uma indústria toda atrás disso e que tem matérias tendenciosas. Goldberry tira a barriga. Não tira a barriga. Não existe alimento que emagreça. Não tem nenhum alimento que emagreça. Tem combinações alimentares e como é que a gente vai se disciplinar no dia a dia para emagrecer ou manter um peso bom. Então, mas às vezes falar, mas os alimentos termogênicos, o café, as pimentas, eles realmente vão produzir um efeito na gente, ou aumentando a temperatura corporal, ou então acelerando o coração. A gente vai gastar um pouquinho mais de caloria, mas não é o suficiente para que sejam emagrecedores. A questão do açaí é que a forma da gente fazer, né, que, pelo menos lá no Rio, a forma como é vendida e que a gente gosta ali, é o açaí com guaraná, com xarope de guaraná. Aí mistura sempre alguma outra fruta. Ele fica calórico em função do xarope, mas o açaí em si ele é um excelente alimento. Como fonte de antioxidante, como fonte de ferro para quem tem anemia. Então, nas quedas de cabelos, o açaí pode entrar bem, mas na forma como ele é feito, aqui eu acho que ele é feito com guaraná também, né? Com xarope de guaraná, isso. Então, aí acaba sendo uma bomba. Entram ali uns 300 ml, entram mais de 350 calorias ali, com certeza. Vale uma pequena refeição. Eu queria um assunto que você dá muita importância no livro, é sobre alimentação de crianças e adolescentes, né? A obesidade, inclusive, está se tornando um assunto nos Estados Unidos, já é uma questão de saúde pública, né? De uma população obesa, população americana hoje, é uma coisa que começa também a acontecer aqui, e entre jovens, adolescentes e crianças também. Então, como educar as crianças, como acompanhar a alimentação das crianças, considerando que as cantinas de escolas elas têm os sanduíches, os refrigerantes, os hot dogs, os cachorro-quentes, tal coisa. Então, como resolver esse problema? Criança, muitas horas diante de computador ou diante da televisão, comendo, como você falou, as colheradas de sorvete cremoso, bem cremoso. Tem que começar pelos pais. Quando a gente vai pensar assim, querer melhorar a alimentação da criança, então tem que começar pelo que as crianças estão vendo. Então, eu conheço muitas mães que querem arrumar a alimentação do filho, mas que elas em si só comem coisas que não são propriamente saudáveis. E claro que a criança ela pode ser enganada por uns 2 anos, assim, 3 anos. Ela pode não notar que a mãe tem chocolate no armário, que tem não sei mais o que mas tem uma hora que
a criança ela vai percebendo e vai imitando, né? Vai indo por aquele caminho. Tem a praticidade dos biscoitos recheados, que isso daí é muito comum a gente ver as mães, numa boa intenção, colocando na lancheira ali biscoitos recheados. Pensando assim, não estão contaminados. Não estão contaminados ali com bactérias, tudo mais, mas não é um exemplo saudável. Seria melhor que tivesse um sanduíchezinho feito em casa e que isso daí fosse levado, né, para a escola. Mas eu acho que, basicamente, é o exemplo que a gente pode dar para as crianças. Então, é a criança vendo, de repente, que os pais estão comendo ali uma salada com prazer. Então, aí é bom. Agora, se a mãe ela dá uma piscadinha por trás, faz que não gosta, não sei o que, a criança vai... Ou então, quer ver, eu já vi assim, observações. E ele come alface, e ele come não sei o quê. Então, já está dando uma informação, mas não era para comer alface? Então, já dá uma informação negativa de alguém que está admirando uma coisa que seria uma coisa mais comum. Então, comer algum vegetal folhoso. Para as crianças, quando a gente oferece, de repente, um tempero mais picante, como eu falei em cebola, oferece cebola, alho, numa tenra idade ali, então, às vezes, aquilo pode soar como uma agressão e pode criar também um trauma para sempre, e virar aquele adulto que fica separando cebola. Então, isso e nem sabe quando foi que comeu cebola, não tem ideia. Eu conheço assim, pessoas que não gostam de abóbora, mas quando foi que você comeu? Eu acho que eu nunca comi, a pessoa fala. Mas, então, como não gosta? Não gosto. Eu vejo muitas pessoas que não gostam de peixe e não sabem quando foi que comeu peixe, porque acham que nunca comeram. Mas eu acho que, provavelmente, a primeira vez que experimentou peixe era um peixe que não estava... E peixe é uma coisa que tem que estar boa, né? Porque, senão é ruim mesmo. Então, aí foi percebido algum sabor ruim no peixe, aí fica aquele adulto que não come peixe. Então, mas eu acho que elas têm que ir pelo exemplo dos pais, vendo uma alimentação saudável em casa, e está ficando cada vez mais tanto para a mãe rica como para a mãe pobre, cada vez mais prático e sedutor a ideia de ficar dando biscoitos. Então, as crianças vão engordando, elas ficam muito em frente ao computador, né? Então, há poucos dias atendi alguém que falou assim, eu aviso, a mãe com 2 filhos, eu aviso para os filhos quando a comida está pronta, está em cima do fogão. Aí vai cada um, arruma seu prato, vai para o seu quarto, no computador, come, olhando, fala, poxa vida, mas isso vocês moram numa pensão, parece, não pode ser assim, né? A mesa é importante. E eu acho que essa diversidade de folhas, de comidas integrais, tem que fazer parte. E, para terminar, memória, questão da alimentação, preservação da memória e alimentação para os mais velhos, para os idosos. Tá. O que você tem a dizer? Primeira coisa, o que faria mal? O álcool seria assim, o pior alimento para a memória, e muito açúcar ele nos dispersa também. Então, dispersa até a atenção. Um pouco de açúcar ajuda na atenção. Muito açúcar dá uma lassidão, dá uma preguiça. O ovo é um alimento bem indicado para a memória. Ele tem uma fonte de colina, que é um neurotransmissor. As nozes, né, que eu já falei, ricas em fosfatidilcolina, as nozes, amêndoas, as castanhas de caju, castanhas do Pará, elas seriam bem indicadas também. Os peixes também eles seriam bem indicados. O peixe é uma boa fonte de B12 também, que também é importante para que a gente esteja com a memória ativa. Tem frutas que têm um flavonoide chamado fisetina, como frutas como o kiwi, a própria maçã, morangos. Então, as frutas têm que estar presentes. Tudo que promove uma livre circulação de energia nos ajuda a preservar. A gente não sabe se exatamente a memória, mas nos ajuda a preservar onde mora a nossa memória, nos ajudam a preservar o cérebro. E, assim, a gente pode falar também que para a atenção não quer dizer memória, mas para o estado de alerta, o café nos faz bem,
O chá verde faz bem, o chá de hibisco. Quantas xicrinhas de café? Quantos cafés? Por dia? Assim, 2 cafezinhos expresso ao dia, por exemplo, um de manhã, um no meio da tarde. Só 2? Aqui não funciona, não. É o mais fraquinho, um carioca. Tem um expresso que é mais fraco, né? Chama carioca, né? Isso, o carioca. Café mineiro também. É que a gente começou com expresso, né? Então, pelo menos de 10 anos para cá, as pessoas tomando expresso, e a gente começa a tomar o café expresso, aí, que é o expresso. O outro café de coadora em casa. Eu gostaria de saber sobre o sal marinho e o sal rosa do Himalaia. Qual que seria mais indicado assim, para uso diário? Dependendo da região onde a gente está, e quando a gente fala para a população, de uma forma geral, a gente fala do sal iodado, porque o solo do Brasil é pobre em iodo. Eu tenho imagem da minha infância de ver, eu venho do Centro-Oeste, de Mato Grosso, de ver várias pessoas. Era comum a gente ver pessoas com papo, com bócio endêmico, pela falta de iodo. Aí começou-se a ter o iodo por lei no nosso sal, esse sal que a gente compra comum. E aí não temos mais esse bócio endêmico. Então, o sal iodado ele é importante para a gente. Mas o sal marinho é um sal mais puro. Quando a gente consegue ter a flor do sal, então tá mais puro. Um sal do Himalaia, então seria um sal mais virgem, e a gente poderia usá-lo mais assim para as nossas culinárias mais gourmets. Então, no dia a dia. E em alguma refeição que a gente está no corre-corre, de repente a gente vai usar o nosso sal mesmo, com um pouco de iodo, porque é importante a gente ter o iodo no Brasil. Saladas e tudo, uso a flor de sal, o sal rosa. E para a cozinha normal, iodada. Alimentação do adolescente. Então, a gente está falando aí dos maus hábitos, do biscoito recheado, isso é muito do adolescente que fica em casa, né? Então, ele come muito. Isso. Então, não é? Vai para o biscoito. Né? Ou num chips, pela praticidade. Isso. Aí, quando é um adolescente de uma casa saudável, e muito magro e muito alto, e que come 20 maçãs por dia, não sei quantas bananas, isso é ruim? Muita fruta? Não, porque nunca tem essa compulsão, essa fome, por exemplo, eu tenho isso em casa. Sim. Né? Então, não come nada de biscoito, nada recheado, come pão integral, mas é a quantidade. Porque nós estamos falando nada muito, né? Então, comer 15 maçãs por dia... E você está falando de alguém que não é obeso também. Não. Né? Isso. É um imenso. Não, e aí? Cortar? Não corta, não. Porque ele tá sentindo necessidade de calorias. É melhor que ele tenha essas calorias. Eu nunca vi ninguém ficar gordo por causa de fruta. Então, vejo várias matérias que fruta engorda, mas eu nunca vi esse paciente. Porque eu acho que vocês nunca viram alguém que falasse meu problema é manga, que a manga é mais calórica, o meu problema é abacate, não paro de comer abacate, ou muita banana, não paro. Falei de 3 frutas que são mais calóricas, a gente não vê isso. Então, ele provavelmente está sentindo necessidade de mais calorias e está recorrendo a calorias saudáveis. Bom, está cheio de antioxidantes. Pode deixar, né? Deixa. Então. Eu queria saber sobre o azeite. Eu vejo muito assim em programas de televisão, de culinária, que eles colocam azeite na frigideira e fazem um grelhado e tal. Só que eu fiquei sabendo que o azeite, quando ele é colocado no fogo, ele vira óleo. Então, a minha dúvida é essa, sobre a questão de, então, para que eu vou pôr o azeite? Já coloco o óleo, então... A gente tem as propriedades benéficas do azeite são com azeite cru. Então, é o azeite que ele foi ali colocado em cima do alimento já pronto. Porque, o que tudo indica, ele tem um ponto de fusão mais baixo, ele vira uma gordura ruim com uma temperatura menor do que os outros óleos, como, por exemplo, óleo de girassol. Então, deixa o azeite... Não é para fritar nada com azeite. Agora, nesses programas que a gente vê, de culinária, eles estão falando de uma culinária gourmet, então aí o sabor fica mais aguçado. Eles não estão pensando propriamente na saúde.
Então, para você ter o benefício do azeite mesmo, se você fritou, aí não vai ter benefício nenhum dele. Tem que ser o azeite cru, em cima da salada, em cima de um arroz, que fica gostoso, de um peixe. Nossa, pão, tudo combina com azeite. Pode tomar uma colher de azeite? Uma colher de azeite tem 90 calorias. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher de sopa de azeite no almoço, outra no jantar, tranquilo. E sobre o adoçante? Adoçante é o que tudo indica, o sucralose é o melhor, que ele vem do açúcar, é um açúcar modificado, a gente não absorve e ele não modifica o paladar. A estévia é o melhor de todos, aliás, a estévia, mas ela muda o sabor um pouco. Então, em primeiro lugar a estévia, mas como ela muda um pouco o paladar, aí o sucralose. E eu falo que, ao que parece, é o melhor, porque a ciência também tem um lado muito efêmero. Então, o que a gente fala que é a primeira pós-graduação que eu fiz foi nos anos 80, em nutrologia. No ambulatório, tinha que prescrever margarina, não podia não prescrever. E eu já tinha algum conhecimento, algum feeling ali, que eu vivia com pessoas que iam para um lado mais de uma alimentação natural, de uma medicina natural, que já falavam, não, a manteiga é melhor que margarina. Eu já percebia isso. Mas no ambulatório, para ser avaliado, eu tinha que prescrever a margarina, porque era assim que era o correto. A gente teve que ficar passando, a gente não, mas de uma forma geral, a sociedade médica, que antes nem tinha nutricionista, a faculdade de nutrição ela foi bem mais recente quando a gente fala numa evolução, mas dos anos 60 aos 80 era margarina direto. Todo cardiologista falava, não, é margarina, margarina, margarina. Então, agora a gente fala sucralose, que é o melhor açúcar. Sei lá se daqui a pouco vamos... Não, na sucralose, que é o açúcar modificado, ela é pró-inflamatória, ela faz isso. Com a estévia não tem problema. Outra coisa que eu falo, se a pessoa não é diabética, dá para comer açúcar, é viável. E mesmo numa dieta de emagrecimento, às vezes eu falo assim, o açúcar do nosso corpo já conhece há milênios. Então, a gente tem muita intimidade com o açúcar. O problema é a quantidade. Se você tiver 5 envelopinhos de açúcar, ou 5 quadradinhos de açúcar, eu não falo em colher de chá, porque às vezes a gente compra um faqueiro maior, e aí não trapaceia. Então, mas cada envelopinho ou cada quadrado são 20 calorias. Se você tem 5, você tem 100 calorias em açúcar. Isso não é tanto. Então, vai acostumando a comer pouco açúcar e, no que for usar açúcar, deixa essa cota de 5 envelopinhos no dia, uma. Essa questão da dieta, né, de adolescente, né, de criança, realmente o paladar da gente vai mudando, né? Porque isso, a gente fica muito angustiada. Não é possível, o filho não come, eu como muita variedade e meus filhos não conseguem acompanhar e não é exemplo, não. Sim. Porque eu gosto muito de verdura, vario muito, mas eu acho que eu não era assim, não. Então, acho que o que me tranquiliza um pouco é pensar que o paladar muda, né? Que tanta coisa que eu não gostava e agora eu amo, assim, eu fico pensando essa evolução do paladar, né? E a busca pela alimentação saudável, ela tem que ser alguma coisa individual. A gente tem que tratar... às vezes me perguntam, você trata a criança ou adolescente? Eu falo, desde que queira. Não é a mãe querer, a pessoa tem que querer e fazer uma conexão assim, com a qualidade do que está comendo e a qualidade da própria carne, né? do próprio corpo, começar a perceber isso. Muitas vezes eu falo assim, eu recebo pacientes que falam, eu não gosto de verdura, legume nem fruta. Aí eu falo assim, como se fosse assim displicência, mas come sem gostar mesmo, então não fico esperando gostar. Quem sabe um dia vai. Aí eu falo assim como se fosse uma brincadeira e depois é como eu falar assim, ninguém começou a gostar de cerveja assim à toa, experimentou, que delícia. Não, a gente tem que insistir em beber cerveja para começar a gostar de cerveja, porque se uma criança quando experimenta uma cerveja, alguém de 9 anos experimenta, é amargo. Nós humanos, nenhum de nós experimentou um cigarro sem passar mal.
é muito ruim. Mas é só a gente todo dia experimentar um pouquinho mais o cigarro, a gente vai começar a gostar. Então, falei um exemplo ruim, falei dois, assim, da gente, a cerveja, o cigarro. Mas a gente pode ir para o bom. Então, de repente, não gosta de brócolis, não gosta de cenoura, não gosta de couve-flor. Como você gostar, quem sabe, um dia você vai gostar. Ou então você vai perceber no teu corpo que começa a fazer diferença a essa qualidade de alimento. E a pessoa percebe no corpo e na energia. Claro, se ela começa a tirar todos os junk food e começa a substituir por alimentos saudáveis, ela vai ver que alguma coisa vai mudar já no perfil do abdômen dela, na energia dela. E por aí que pode ser o gancho também. A gente pode começar pela periferia, ou seja, pela vaidade, você chega ao centro para ter uma alimentação correta. João, para terminar, deve estar cansado. Para terminar, queria que você falasse sobre a alimentação e a culinária mineira, que é uma das mais fascinantes do Brasil. Uma delícia. Uma delícia, mais pesa, viu? Então, quem não está acostumado, fica pesado depois, aí não dá para continuar trabalhando se for num dia comercial, assim, e comer um tutu, linguiça, uma couve com mais gordura. Mas tem que fazer aí uma saída boa é a quantidade, né, menor. Não fazer grandes pratos, isso. E usando menos óleo. Eu venho lá do Mato Grosso do Sul, tudo mais, a família do Mato Grosso, e lá sempre foi assim, o arroz com carne seca, uma comida mais gordurosa também, mas que a gente se correlaciona a comida com como está a maioria lá, a gente vai ver que não é uma boa. Então, a comida tradicional mineira, que a gente fala assim, eu nem sei se é tradicional, mas aqui nos é vendida no Rio, em outros estados, como sendo a comida mineira, acaba sendo uma comida muito gordurosa. Então, não poderia ser um exemplo de uma comida para o dia a dia. Uma comida mediterrânea, sim, dá para ser para o dia a dia. Mas a mineira, ela entra assim como algo gostoso, bom para as vezes. Isso, ainda mais se tiver torresmo, né? Doutor, boa noite. Quais são os riscos da dieta da proteína? Porque algumas pessoas começam a fazer essa dieta, tem que fazer vários exames. A dieta hiperproteica é a que mais ajuda a emagrecer. Então, onde a gente tem um melhor resultado quando se quer emagrecer alguém, quando alguém quer emagrecer. Só que a dieta de proteína, ela surgiu muito ligada a um conceito hiperproteico e hiperlipídico, ou seja, muita gordura entranhada com aquela carne. Então, quando começou isso nos anos 70, foi com o Dr. Atkins, e tinha a dieta do Dr. Atkins, e que de manhã já era ovos fritos com bacon, então as frituras e creme de leite podia à vontade, linguiça, salsicha e salsichão, tudo que era. E de carboidrato entravam basicamente os folhosos, o tomate, que é uma fruta, essa seria a única que entraria, e bem reduzido o teor de carboidratos. O corpo ele se ressente com a ausência dos carboidratos, ele começa até a perder proteína, apesar de ser uma dieta de proteína, mas tem que ter uma fonte de energia ali. Então, quando não se tem essa fonte energética, o corpo ele começa a consumir a própria proteína. Como é uma dieta de proteína, geralmente as proteínas elas são ricas em gordura. Existem proteínas com menos gordura, mas são ricas em gordura. Então, existe uma tendência a aumentar o colesterol, o LDL colesterol e o ácido úrico também. Aí eu não vejo eu vejo como uma dieta nem um pouco saudável. Seria a gente se alimentar como um animal carnívoro mesmo, o tempo todo. De repente, emagrece, como os animais carnívoros são magros na natureza mesmo, né? Mas nos faltariam antioxidantes, nos faltariam mais alimentos energéticos ali, mas alimentos para contrapor aos venenos, né? Porque hoje em dia as pessoas, às vezes, não aceitam tomar café à noite, né? Não, eu não durmo. Se eu tomar café à noite, eu não durmo. Eu adoro café, né? Agora, eu quero saber se isso é psicológico, é verdade ou é mito?
Não é psicológico. Tem pessoas que toleram mais o café, que tomam café no jantar ou antes de dormir. Eu já vi. Meu pai fazia isso, tomava café, levava café para a mesinha de cabeceira. Não dá para eu tomar café. Se eu tomar café essa hora, eu já sinto que vai me atrapalhar um adormecer por volta das 11 horas. Se eu tomar um café expresso antes de dormir, eu posso, no travesseiro, perceber uma pulsação. Isso não é psicológico, porque isso é químico. Então, a cafeína, ela mexe com os batimentos cardíacos. Então, quem não tem o hábito de tomá-lo à noite, eu gosto de tomar para despertar. Um café assim às 3 da tarde, é uma delícia aquilo. Logo de manhã, o café ilumina a mente, esse é um ideograma oriental. Aí pode ser. Mas eu vi realmente pessoas que, de repente, tomavam café e não sentiam nada, iam dormir na boa. Ei, boa noite. Eu queria saber sobre a soja, porque a gente seria as pessoas que não tomariam leite de soja, comprado em pó, ou a gente pode preparar o leite de amêndoa ou o que for. Mas a soja, a gente sabe que hoje não é uma soja pura. E, na verdade, eu queria fazer 3 perguntas, super rápido. Segunda, sobre os agrotóxicos, porque se a gente vai comer muito legume, verdura e fruta e os agrotóxicos. E a outra, essa quantidade de pessoas que a gente vê com câncer hoje em dia, que quer dizer, é muito mais que, não sei, me parece que é mais que antigamente a quantidade de pessoas com câncer hoje. Você atribui isso à alimentação? Sim. Primeiro, eu atribuo, começar com as últimas. Primeiro, eu atribuo a longevidade. Então, o próprio câncer. A gente vai vivendo mais, a gente vai dando mais chances antes de ter câncer. Era muito comum assim a população ir morrendo aos 60 anos. Depois virou aos 70, aos 80, aos 90. Se for classe média alta, vai chegando nos 100 anos. Mas, hoje em dia, a gente faz o diagnóstico, né? Então, aí, muitos antes não tinham diagnóstico de câncer. Agora, a alimentação, então, tem a ver com a longevidade, com o tempo a mais que a gente vive. Então, por exemplo, é esperado que todo homem que vai viver 100 anos, ele apresente, em algum momento, o câncer de próstata. Isso daí é esperado que seja. Então, a gente dando tempo para que isso aconteça, pode ser que aconteça. Inúmeras mulheres a gente conhece e às vezes, sabe, mas, enfim, é câncer ginecológico que vem. Então, quanto mais vive, mais dá essa oportunidade. A soja, toda a nossa soja é transgênica. A gente não sabe se esse transgenismo ele vai, de alguma forma, isso daí vai vir contra a gente ou não. É uma questão de tempo. O laboratório é a gente mesmo. Da mesma forma que todo o nosso milho é transgênico. Então, mas agora eles tiraram até, em recente votação, não vai ter mais identificação do que é transgênico ou não, aí a gente nem vai saber. Então, vai ser assim. A gente não pode também ficar com soja o tempo todo, que também tem estudos que mostram que seria desmineralizante. É boa a soja, mas a soja, de repente, você come hoje um tofu, amanhã você não come nada, depois de amanhã um suco desses de soja, pode ser. E vai alternando, como fonte proteica, vai alternando. Se você tem à disposição o leite de amêndoas mesmo, o leite de arroz, é uma forma. O leite a gente passa a não digerir. Então, a cada década a gente vai digerindo de uma forma pior o leite, mas o iogurte ele é bem digerido. Então, ele já tem ali menos lactose. Hoje em dia, a gente tem leites com baixo teor de lactose também. Eu falo do leite porque é importante a fonte de cálcio, porque já que a gente vai chegando aos 100 anos, a gente vai vendo que osteoporose é muito comum. Osteopenia e osteoporose, começa com osteopenia aos 60, osteoporose depois dos 70, aí quedas são comuns, quedas, fraturas, diminui a qualidade de vida, vem intercorrências. Então, é importante que a gente tenha ali um suporte de cálcio.
Então, esse suporte de cálcio, eu prescrevo muitas vezes à base de comprimidos mesmo, de cálcio, comprado em farmácias comuns, que o cálcio, de repente, passou dos 60 anos e também ficar tomando leite não é uma boa, comer tanto queijo também não é uma boa. Se a gente vai pensar assim, mas as folhas verdes são ricas em cálcio, mas elas não são tão disponíveis assim, tem os fitatos, tem as fibras ali. Então, às vezes a gente vê umas besteiras escritas, a salsa é rica em cálcio, mas quanto de salsa vai se comer? Então, quer dizer, aí é muito concentrada, mas a gente vai comer um pouquinho de salsinha. Então, a gente vai tomar o nosso suco verde, mas são 2, 3, 4 folhas de couve. Então, é bom, já é uma ajuda, mas não é o suficiente para o que a gente quer, que é ter osso forte aos 80 anos, aos 90 anos. Então, aí que entra bem a suplementação. Se a gente concilia uma alimentação adequada com uma suplementação, eu acho que aí a gente dá mais suporte de manter por mais tempo massa muscular, massa óssea, o viço, né, a energia. Okay? Vamos fazer. E o agrotóxico é danado, hein? O agrotóxico, a gente tem que ir cada vez mais usando os orgânicos para ver se os orgânicos barateiam, mas eu acho melhor comer as verduras e legumes e as frutas do que não comê-las em função dos agrotóxicos, né? A gente vai mesclando cada vez mais buscando os alimentos orgânicos. Aí o agrotóxico a gente pode assim tirar as folhas mais externas, de repente, que eles se juntam mais ali, mas é difícil tirar o agrotóxico. Obrigada.